a CCH do Hospital São Sebastião entrou em contato comigo relatando que um estudante tinha dado entrada lá no hospital apresentando febre e relatando viagem aos Estados Unidos. Ele tinha ido para os Estados Unidos no dia 13 de outubro e ficou lá até o dia 25 de outubro. Ele retornou para o Brasil dia 25, apresentando febre no dia 26 e ontem tinha dado entrada no hospital com febre. Esse paciente relatou que ele tinha tido contato com africanos no albergue que ele ficou hospedado nos Estados Unidos e esses africanos eram de Senegal, né? Este país é considerado pela Organização Mundial de Saúde livre do ebola desde o dia 17 de outubro. Mesmo assim, a gente entrou em contato com a SES para saber o que fazer no caso e eles então descartaram o caso pelo fato do estudante ter tido contato apenas com africanos de Senegal e esses africanos não apresentarem nenhum sintoma da doença, né? Que é sabido que o ebola só é transmitido a partir do início dos sintomas. Na verdade, o que foi mais decisivo para o descarte é a questão dele ter tido contato somente com pessoas sadias e essas pessoas não serem dos países considerados países de risco por ebola. É o segredo que justifica a tomada de conduta, nesse caso, a orientação para liberar o paciente. Primeiro, ele não pode ser caracterizado como um caso suspeito. Por que do ponto de vista epidemiológico? Ele não pode ser considerado como um caso suspeito porque ele não teve contato com um indivíduo doente, né? Porque é sabido que o paciente com suspeita de ebola, o ebola, ele tem um período de incubação de em torno de 21 dias, e durante esse período de incubação de 21 dias, a doença não é transmissível. A partir do momento que o paciente começa a apresentar sintomatologia, que é febre, geralmente é febre elevada, mal-estar, dor abdominal, o paciente pode apresentar diarreia, pode apresentar um quadro hemorrágico. Então, a partir do momento que o indivíduo começa a apresentar sintomatologia, ele é considerado transmissor da doença. Então, todo aquele que tiver contato com um indivíduo com essa sintomatologia proveniente de área de risco, entendeu? Ou caso realmente confirmado de ebola, ou seja, um indivíduo doente, então ele pode ser considerado então um caso suspeito de contágio. E o contágio se faz com secreções do corpo, sangue, superfícies com as quais esse paciente tenha tido contato. Então, por isso que se justificam todas aquelas medidas de uso de equipamento de proteção individual, medidas de isolamento, tanto daquele caso suspeito quanto dos outros eventuais contatos também, tá? Então, do ponto de vista epidemiológico, o que justificou a liberação do paciente foi de que esse paciente não poderia ser considerado um caso suspeito, porque os indivíduos com os quais ele teve contato lá nos Estados Unidos não eram indivíduos doentes, eram indivíduos saudáveis. Além do fato de terem vindo de uma região, como a nossa colega colocou aqui, não era mais uma região considerada área endêmica, é considerada já livre do ebola. Então, não houve contato desse estudante com um indivíduo doente. Então, ele não poderia ser, do ponto de vista conceitual, formal, epidemiológico, ser considerado um caso suspeito. E todas as medidas que foram tomadas aqui foram após o contato com a Secretaria Estadual de Saúde lá de Belo Horizonte, a gente procurando seguir o protocolo do Ministério da Saúde, que dita toda a conduta com relação à vigilância e manejo dos eventuais casos suspeitos de contato com o ebola. Mas, por outro ponto de vista, ele foi considerado suspeito? Não, o que houve com relação ao atendimento foi o seguinte: o próprio paciente, pelos nos foram informados, ele chegou em Viçosa e pela sintomatologia que ele vinha apresentando, que é febre alta, apresentou um exantema, que é um racho cutâneo, ele procurou a internet para poder se informar a respeito daquilo. E ele, sabendo que teve contato com esses africanos lá nos Estados Unidos, ele ficou preocupado com isso. Chegou na emergência do hospital e trouxe essa informação. Então, a partir do momento que ele trouxe essa informação, é que se desencadeou todo o processo de suspeição. Então, a partir daí, os contatos foram feitos e as medidas de isolamento, num primeiro momento, elas foram até justificadas por conta disso. Então, chegou-se a ter essa suspeita?
Antes de uma avaliação mais profunda, houve a suspeita. A suspeita que houve foi do próprio paciente. Ele ficou receoso de ter tido contato, por conta da sintomatologia que ele apresentou e dos dados que ele buscou na internet, se informando na internet. Mas do ponto de vista conceitual e do ponto de vista epidemiológico, segundo a orientação da doutora Flávia, que é do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, né, da Secretaria Estadual de Saúde de Belo Horizonte, foi o serviço que nos respaldou para a tomada de decisão ontem. Esse paciente, assim, do ponto de vista técnico, conceitual, a gente falando do ponto de vista médico, ele não se encaixa no conceito de indivíduo suspeito, única e exclusivamente pelo fato de que ele não teve contato com o indivíduo doente. Essas pessoas que ele teve contato lá nos Estados Unidos eram indivíduos saudáveis, não tinham febre, não tinham nenhuma outra sintomatologia que pudesse levar a essa suspeição. Então a suspeita, na realidade, ela partiu do próprio indivíduo. Ele veio relatando a história, um receio da parte dele de que ele pudesse ter tido contato com essa doença pelo histórico dele lá nos Estados Unidos. Mas do ponto de vista conceitual, do ponto de vista epidemiológico, ele não se enquadra no conceito de caso suspeito. Porque se ele tivesse se enquadrado no conceito de caso suspeito, aí todas as medidas realmente de isolamento, às vezes até de transporte desse paciente para um hospital de referência, que em Belo Horizonte é o Eduardo de Medeiros, aqui a gente deveria ter tomado essa conduta. Então o que nos levou, e seguindo a orientação da Secretaria Estadual de Saúde para liberar o paciente, foi exatamente pelo fato dele não ser considerado de fato um caso suspeito. Isso do ponto de vista técnico de avaliação de toda a equipe de saúde nossa aqui lá de Belo Horizonte. Mas alguma medida foi tomada até essa confirmação, essa exclusão de suspeição? Quais foram essas medidas? Ele foi isolado. Ele foi isolado. O hospital interrompeu seu atendimento durante um determinado período, tá? Até que se confirmasse isso e a decisão final fosse tomada. Então essas providências foram tomadas do ponto de vista da equipe de atendimento lá do hospital. Ele foi levado para o isolamento, os funcionários passaram a utilizar máscara, alguns equipamentos de proteção individual. O paciente ele foi levado para um isolamento lá do setor até que a deliberação final fosse tomada. A partir do momento em que se chegou à conclusão de que não era um caso suspeito, então não justificaria a entrada desse caso no protocolo do Ministério da Saúde, que é de manejo dos casos suspeitos de vírus Ebola. As medidas elas foram interrompidas, o atendimento lá no hospital ele voltou à normalidade, o paciente foi liberado, mas para que a gente fique tranquilo também, esse paciente vai ser monitorado pelo Serviço de Saúde aqui de Viçosa. Nós entramos em contato com o infectologista, que é referente lá do hospital, que é o Dr. Cristiano. Ele vai fazer o acompanhamento ambulatorial desse paciente, até para a gente ficar também 100% tranquilo. Mas não existe evidência nenhuma de que seja um caso suspeito de ebola. Mesmo porque o quadro que ele apresentou de febre, mal-estar, várias outras patologias podem levar a essa sintomatologia. Então tem um diagnóstico diferencial que você tem que realmente descartar, entendeu? Então esse paciente vai ser acompanhado, porque ele inclusive melhorou do ponto de vista clínico com a medicação que foi feita lá no hospital. Ele vai ser acompanhado ambulatorialmente por um infectologista da instituição. Mas vai ser considerado caso suspeito ou não? Não é caso suspeito. Porque se ele fosse considerado um caso suspeito, todas as medidas de manejo de caso suspeito que o Ministério da Saúde preconiza, a gente deveria então iniciar. E a principal delas seria o transporte desse paciente para um hospital de referência. Como não é um caso suspeito, entendeu? Esse protocolo ele não foi iniciado e o paciente foi liberado e vai ser acompanhado ambulatorialmente. Então nós não tivemos em Viçosa um caso suspeito de contato. Então, prefeito, já que se trata de uma questão da cidade ter se colocado de uma forma de pânico, né? Não sei se a gente pode usar essa palavra, mas falando das redes sociais, o que o senhor pode falar para a população para acalmar a população? Bom, primeiramente, ontem, ao saber do fato, eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde, se mobilizou toda a equipe da Secretaria de Saúde e nós buscamos, com todo o conhecimento e falar a mesma língua, e devido ao fato
está descartada essa possibilidade, né? Eu quero tranquilizar toda a população sozinhense, né? Então chegamos, né, nessa conclusão, né, de que não há risco de ebola na nossa cidade. Quero aqui estar tranquilizando toda a população viçosense, né, descartar todos os boatos, né, que há nas redes sociais, dizer que estamos muito tranquilos, né, e preparados, né, para houve toda essa articulação, né, de nós, né, estamos falando a mesma língua, e tranquilizar a população de fato de tudo que ocorreu, de todos os boatos, né, não procede. Entramos em contato, né, com Belo Horizonte, o Serviço de Vigilância Epidemiológica de Belo Horizonte, tudo de nossa competência, né, foi feito, né, fizemos tudo que é de nossa competência e chegamos então nessa conclusão que não existe o risco de ebola em nossa cidade. Isso pode servir como alerta e como um sinal para se montar uma estrutura de prevenção, já que, como o colega falou, que existe muito aluno que viaja? Sim, é por isso, né, que houve essa interação nossa, né, da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Universidade Federal de Viçosa, né, e vamos continuar nesse alerta, né, continuar com esse trabalho, com esse protocolo, né, que foi firmado ao UFV juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde. O Dr. Sérgio falou em relação aos procedimentos padrões que foram tomados com muita presteza. No caso, se fosse constatado que ele realmente estava com o vírus do ebola, que unidade móvel levaria? Viria uma de Belo Horizonte ou nós temos isso preparado? Isso é a própria Belo Horizonte, né, que nos dá todo o suporte, que estaria, né, nos orientando. Nós estaríamos seguindo um protocolo rigorosamente, conforme é determinado pelo Ministério da Saúde. Qual foi esse protocolo que o senhor falou que foi estabelecido com o UFV? Existe um protocolo que o Ministério da Saúde criou, né? E com base nesse protocolo a gente fez uma parceria com a Divisão de Saúde da UFV para que detecte esses casos que são de pessoas que viajam, entendeu? Para que a gente acompanhe. Em um caso suspeito, Belo Horizonte garante que em 1 hora eles vão estar aqui para transferir o paciente. Não somos nós, não é o município, nenhum município vai fazer essa transferência. Quem faz a transferência é a SES. Eles têm lá um helicóptero para buscar essa pessoa, vem uma equipe toda preparada para buscar. A única coisa que é indicada para o município é isolar o paciente. Isola, comunica e aguarda, entendeu? É isso que o município tem que fazer. Foi isso que a gente fez ontem. Isolou, comunicou com a SES descartou e aí os outros procedimentos foram tomados, entendeu? O prefeito, eu estava querendo saber mais em relação à prevenção mesmo, né? Se há um trabalho, se pretende fazer algum trabalho de orientação para os alunos que viajam, é isso que eu queria saber. Então deixa eu passar. Ele não está no prefeito ainda. Tá. Foi queimado esse. Ok. Eu estou na saúde, tem que Mas o ebola é novo, pai. Mas ele é mais novo aí. Depois a gente valida, tá bom. O que foi acordado com a UFV? O que foi acordado com a UFV é o levantamento de todo mundo que viaja para os países que eles vão. Essas pessoas vão retornar e o Serviço de Saúde da UFV vai fazer esse acompanhamento. Entendeu? A pessoa teve em país de risco, ela vai fazer esse acompanhamento de perto junto com a gente, com a vigilância epidemiológica. Vai repassar os contatos, a gente vai ligar, vai perguntar se está tudo bem. A pessoa vai ter o contato da gente para saber se tiver algum problema, para ele entrar em contato, para que a gente possa, se tiver algum problema, estar entrando em contato com a SES para ver se é um caso suspeito ou não. Entendeu? Mas e a orientação para a prevenção? Então, não existe uma orientação específica para prevenção. Por quê? Porque o ebola, ele é altamente contagioso, né? Então, assim, teve contato com pessoa doente, teve nesses países de risco, então vai ser considerado um caso suspeito, entendeu? Fora disso, não é considerado caso suspeito. O problema maior é o indivíduo viajar para um país desse que seja área de risco. Né? Acho que as pessoas têm que evitar se locomover para esse tipo de local. Basicamente isso aí. Porque quem se locomove
se locomovem para esses países que são áreas endêmicas, onde a doença existe, geralmente são pessoas da área de assistência mesmo, ligadas à Organização Mundial de Saúde, né? São pessoas da área de saúde que estão se locomovendo para lá. No geral, eu acho que eu imagino que as pessoas estejam evitando buscar essa